entendermos melhor os conceitos explicados nos vídeos dessa série, vamos trabalhar com um exemplo real. Vamos predizer se um paciente com declínio cognitivo leve vai evoluir para a doença de Alzheimer, e para isso estamos usando os dados da iniciativa de neuroimagem da doença de Alzheimer, e depois de várias conversas com especialistas e reuniões e estudos aprofundados sobre esta área, decidimos escolher como preditora a densidade da substância cinzenta, notas em teste de cognição do teste de Addenbrooke e notas no teste de cognição chamado mínimo estado mental. Vou explicar para vocês e mostrar a modelagem de inteligência artificial. Antes de iniciarmos o projeto Inteligência Artificial, vamos importar algumas bibliotecas dentro do Python. Eu estou usando o VS Code para fazer esse trabalho. E definimos também algumas variáveis iniciais para a gente conseguir importar os dados. Uma vez com os dados importados no nosso ambiente de trabalho, a gente garante que cada variável seja convertida para o seu tipo correto. Números devem ser números, strings devem ser strings e datas devem ser datas. Checamos se essa conversão foi feita de maneira correta e definimos algumas variáveis iniciais que vão nos ajudar na manipulação desses dados. Antes do nosso pré-processamento propriamente dito, vamos explorar o nosso problema. É uma análise exploratória para entender com o que a gente está trabalhando. De cara, a gente consegue ver que as nossas preditoras têm médias e desvio padrão diferente, indicando distribuições diferentes entre essas variáveis, e também checamos a consistência dos dados, vendo a quantidade de missings que temos no nosso banco de dados. Ao olhar a proporção do desfecho, queremos encontrar esse PMCI, que são os pacientes que evoluíram com Alzheimer, a gente percebe que cerca de 25% dos pacientes tiveram a doença de Alzheimer. Então a gente tem uma base de dados desbalanceada para trabalhar. Quando olhamos graficamente, a gente percebe que o grupo da direita, os PMCIs, eles têm valores ligeiramente menores dos testes cognitivos do que os pacientes que não tiveram a progressão para a doença de Alzheimer. O mesmo acontece com o teste de mínimo estado mental, então valores menores para os pacientes que foram diagnosticados posteriormente com doença de Alzheimer. Quando a gente faz o gráfico de violino dessas preditoras, um gráfico muito importante e muito forte, porque nos mostra essa noção de distribuição que essas variáveis têm, a gente consegue ver que o grupo da direita, que são os grupos que tiveram Alzheimer, eles têm valores também menores e, no geral, os pacientes tiveram caudas orientadas para valores mais negativos, indicando que temos valores substancialmente baixos e, como a gente pode ver, não temos valores substancialmente altos porque as caudas estão mais para os valores menores. O mesmo ou algo parecido acontece com a substância cinzenta. A gente vê que tem uma distribuição mais comportada, só que, novamente, pacientes com doença de Alzheimer tiveram valores menores do que os pacientes somente com declínio cognitivo leve. Indo para a preparação do modelo, propriamente dito, a gente precisa ver a correlação dessas preditoras para, eventualmente, selecionar preditoras que estão querendo dizer a mesma coisa. Neste gráfico de correlação, a gente vê que esse Acer-TOT, que é a nota total do teste de Addenbrooke, ela é muito correlacionada com as outras preditoras. Então a gente decide retirar essa preditora para fazer a nossa modelagem de Machine Learning. Vamos dividir em treino e teste, importante porque queremos testar com os dados que temos em mão, e depois da divisão de treino e teste, seguindo uma regra de bolsa de 30% teste e 70% das amostras em treino, a gente precisa padronizar essas variáveis. Percebam que elas têm médias e medianas e variáveis estatísticas diferentes. Isso pode atrapalhar a gente em questões de escala. Então a gente roda uma padronização e a gente garante que as nossas variáveis todas, como podem ver nesse gráfico de violino, tem média muito próximo de 0, né, e desvio padrão muito próximo de 1. E aí a gente consegue agora rodar os algoritmos de inteligência artificial. Foram escolhidos alguns algoritmos para a gente trabalhar aqui, todos eles baseados em estruturas de árvore, com algumas particularidades entre si. E o primeiro é o Random Forest. A gente faz o tuning dos hiperparâmetros usando o Random Search. Aqui a gente consegue ver quais são os espaços definidos desses hiperparâmetros, quais são as possibilidades definidas que tem desses hiperparâmetros, e depois a gente escolhe qual que é a combinação dos melhores hiperparâmetros, como a gente pode ver aqui, para utilizar no Random Forest e solucionar esse nosso
esse nosso problema, né? A gente vê que a gente conseguiu fazer um Random Forest com 325 árvores e esse é um modelo que será avaliado. Fazemos o mesmo para todos os outros algoritmos. Estamos trabalhando com o Random Forest, com o XGBoost, tunamos os hiperparâmetros todos por Random Search. Também fazemos isso para o LightGBM, tunando esses hiperparâmetros aqui. A escolha do espaço desses hiperparâmetros, ela tem que pegar todas as possibilidades, mas tem um quê de arbitrariedade em quais hiperparâmetros vamos tunar. É um processo iterativo, fazendo sempre vários testes para a gente ter o melhor resultado. E a mesma coisa com outro algoritmo chamado XGBoost. Depois de escolher o melhor modelo que vem desses algoritmos, a gente precisa comparar, né, quais são as métricas de avaliação aqui. E aí precisamos ter cuidado. Para bases desbalanceadas, métricas de avaliação mais simples costumam nos dar conclusões equivocadas. No nosso caso, 25% dos pacientes tiveram doença de Alzheimer. Então, um modelo que sempre faz uma predição negativa, afirmando que não vai ter doença de Alzheimer, já vai acertar 75% das vezes. Só que a gente sabe que esse resultado é muito mais por um desbalanceamento de base do que, de fato, o que o modelo é bom. Então, para balancear esses falsos positivos e falsos negativos, precisamos de alguma métrica que consiga equilibrar muito bem. E a métrica escolhida foi a área sobre a curva ROC, com a lógica de que quanto maior a área sobre a curva ROC, melhor o algoritmo. Como podem ver por esse gráfico aqui, o Random Forest e o XGBoost tiveram áreas sobre a curva ROC muito parecidas e muito altas. O Random Forest 0,96 e o XGBoost 0,95. XGBoost e LightGBM, neste caso, ficaram perdedores como melhores algoritmos, melhores modelos para a gente estudar. Uma vez tendo o melhor modelo na mão, a gente precisa entender se existe algum vazamento de dados e se a gente pode selecionar algumas variáveis em detrimento de outras. Como a nossa base de dados tem poucas preditoras, não é necessário a gente selecionar tantas variáveis, até porque elas vêm de exames e de coleta simples. E é o que a gente vê quando a gente aplica o Boruta. Tem uma lógica de embaralhamento que vê se estatisticamente a variável ela pode ficar ou pode ser retirada da nossa modelagem de inteligência artificial. Como a gente pode ver, o próprio Boruta fala que não precisa tirar nenhuma. Todas são estatisticamente legais a gente trabalhar. Um grande problema que a gente tem dentro da área de inteligência artificial, de modelos de machine learning, é o vazamento de dados. Entender se alguma variável está refletindo o resultado para o algoritmo. E para a gente entender se tem um vazamento ou não, a gente tem que estudar a importância das variáveis. E para isso a gente usa uma técnica chamada técnica de Shapley, que tem uma lógica de embaralhamento parecida com Boruta, só que leva em conta a contribuição marginal que cada preditora tem no modelo. E como resultado, a gente pode ver que a variável que mais explica o resultado desses modelos, em ambos os modelos, é a nota no teste de memória, como que aparece em primeiro lugar ali, e a gente pode ver que para valores mais altos dessas variáveis, a gente tem uma predição menor. Então quer dizer que para notas melhores e para substância cinzenta maior no cérebro, eu tenho uma predição menor, indicando que eu tenho menos probabilidade de desenvolver, de evoluir para a doença de Alzheimer. E se quiser continuar aprendendo e recebendo conteúdos sobre IA, siga o LabDAPS aqui no Instagram.